Nós chegamos agora ao quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta terça-feira, 5 de outubro de 2010. Estamos conversando com o cientista político Silvio Costa. Neste último bloco, tentaremos sintetizar algumas questões fundamentais para a percepção do eleitor e até para a orientação melhor dele para o próximo turno da eleição em Goiás e no Brasil, que chegará agora no dia 31. Por favor, Elmito, você tinha uma questão aí com o Silvio, vamos recolocá-la para o Silvio esclarecer para a gente. O senhor fez uma análise em nível nacional que algumas situações pontuais permitiram que a decisão fosse para o segundo turno. Em Goiás, aqui o senhor acredita a realização desse segundo turno? Mas já estava anunciado o segundo turno em Goiás. Só seria decidido no primeiro turno para determinados órgãos de imprensa e para determinados interesses de determinado candidato. Porque uma análise objetiva, mais fria da correlação de forças, né, mostrava uma análise mais equilibrada. Né? Quer dizer, mais equilibrada. Tem o Marconi, que aglutinava uma série de forças, tinha uma força política razoável, porém o Íris também e aglutinou uma força política razoável, e o governador Alcides, associado com o PR, com o Vanderlan, também uma força política razoável. Não é? Então seria irracionalidade, do ponto de vista do raciocínio político, você já pré-definir que num quadro mais ou menos com certo equilíbrio, a situação seria definida no primeiro turno. Né? Então, os dois turnos, o segundo turno já estava iniciado desde quando ficou definido claramente quais seriam as candidaturas. Até porque, Silvio, com 3 candidaturas competitivas, como o Goiás acabou tendo, é muito difícil definir-se no primeiro turno. Claro, sem dúvida. Ainda que não haja uma quebra de polarização, mas de uma certa forma houve uma quase quebra, até porque o Vanderlan acabou tendo aí 16 e poucos %, 502 mil votos. Então é muito difícil definir-se isso no primeiro turno. Isso é a questão até de matemática, né, de aritmética, vamos dizer assim. O raciocínio político mais objetivo nos leva a essa conclusão. Quer dizer, são 3 forças políticas relativamente equilibradas em disputa, não é? E creio que houve uma falha, um erro político, de avaliação política, tanto da candidatura do Íris quanto do Vanderlan, que foi a demora em definir as candidaturas e assumir a candidatura. Quer dizer, Marconi está em campanha já há 4 anos. Não é? Quer dizer, então estava com uma situação muito favorável. E na medida que houve uma demora para a definição do Íris e muito mais do Vanderlan, creio que isso também prejudicou. Agora, se não tivesse cometido esse erro, possivelmente o resultado teria sido um pouco diferente. Outro, né? Professor, agora sim, em Goiás sempre se falou que Goiânia, né, e a região metropolitana era como se fosse uma caixa de ressonância. Em Goiânia, o Íris ganhou, a Aparecida de Goiânia também. Não ganhou em todo o entorno de Goiânia, na região metropolitana, porque tinha senador Canedo, que tinha o candidato Vanderlan, e em Trindade eles ficaram com diferença de 2.000 votos, ou seja, quase empatados. Mas essa vantagem do candidato Íris parece que não refletiu em algumas cidades do interior, ou seja, não foi essa caixa de ressonância. O senhor acredita que isso foi normal? Não se tem mais essa ideia de que Goiânia é essa caixa de ressonância e no interior existem as suas vidas diferenciadas? Como que o senhor avalia isso? Olha, a caixa de ressonância, creio que dificilmente ela ocorre em algum lugar. Não é? Quer dizer, o eleitorado de Goiânia tem uma certa influência sobre a tendência do interior? Tem, mas muito secundária. Principalmente Goiás, nos últimos anos, se desenvolveu bastante e criou polos, não é? De desenvolvimento e polos que têm suas características muito peculiares. Não é? Então, se você for observar a Grande Goiânia, tem uma realidade que é diferente do chamado entorno de Brasília, que é diferente do Sudeste. Não é? Então, nós temos realidades muito diferenciadas e os interesses e as articulações e o jogo político se dá a nível estadual, porém tem suas particularidades locais, municipais e regionais. Essa campanha deve ser então, mais creio que não dá para intensificada. forçar que ganhou em Goiânia, ganhe inevitavelmente no interior, que há essa ressonância. Eles devem intensificar a campanha no interior agora? Deve ser mais intensificada a campanha no interior do que no primeiro creio que turno? vai intensificar a campanha em todo o estado, não é? Quer dizer, porque Goiânia é possível que a candidatura do Íris tenha uma votação maior, não é? Anápolis é necessário reforçar
a campanha, porque vai ser um espaço de disputa muito grande, não é? Que Marconi teve uma vitória significativa em Anápolis. E lá o prefeito é do PT, o deputado mais votado, né, do PT é de lá. O PT demonstrou muita influência e força política em Anápolis. O senhor acredita e claro que Marconi... vai tentar reverter isso nesse processo eleitoral agora. O senhor acha que Marconi consiga reverter esse resultado em Goiânia, em Aparecida de Goiânia? Ele consegue, com a campanha mais intensificada, eu vejo com... Ou fazer a pergunta ao contrário, ou o Íris reverter nas cidades onde o Marconi ganhou. Eu creio que é mais fácil o Íris reverter do que o Marconi reverter. Por quê? Porque você tem o Íris que saiu da prefeitura com a aprovação e fez uma administração elogiada pela população do centro, dos bairros nobres, da periferia, quer dizer, saiu com uma boa representatividade. Maguito Vilela está tendo uma administração que você pode considerar razoável, boa, não é? Quer dizer, principalmente no que é Aparecida, são várias cidades, né? Bairros, cidades, não é? Quer dizer, então, é uma situação complexa e ele está conseguindo contornar um pouco as críticas que vinham sido feitas. Mas em Anápolis a avaliação positiva em relação à candidatura do Gomide é muito grande também. Sim, e também. Isso não se reverteu, ou seja, foi uma derrota política para o Gomide em Anápolis. Sim, tendo em vista essa derrota política, vão reforçar a campanha tentando Mas minimizar Marconi sempre teve uma votação essa expressiva diferença. em Anápolis. Na última Sim. eleição, o prestígio político dele fez com que a candidata a vice-governadora, a Onaide Santillo, que é de lá de Anápolis, perdesse lá. Marconi sempre teve um apoio. Claro, aí houve, diria assim, historicamente, não é? Quer dizer, houve uma falta de habilidade do PMDB no trato da questão de Anápolis, não é? E acaba que as outras forças políticas utilizaram isso e vêm sistematicamente utilizando, tentando transformar essa indisposição do eleitorado de Anápolis com o PMDB, transformando em cultura política. Professor, né? o senhor... Porém, agora, creio que a presença do PT pode ajudar a minimizar essa situação. O senhor falou que o apoio das forças políticas que compuseram a frente do Vanderlan será preponderante, sem dúvida nenhuma. Entretanto, o grande mentor político-administrativo da candidatura do Vanderlan foi o governador Alcides Rodrigues. O senhor acredita que o grande coringa dessa decisão, desse segundo turno aí, deverá ser o governador Alcides Rodrigues? Para onde ele pender, para onde o dedo dele indicar, a eleição pode se decidir? Olha, eu creio que vai ter influência. É temerário a gente dizer vai decidir, porque surgiu um outro personagem que conquistou um espaço próprio a nível do Estado, que foi o candidato Vanderlan, não é? Que está ligado a um partido político, não é? Então, quer dizer, essa força, ela vai ter uma força. Agora, creio que é muito prematuro nós já concluirmos qual que será essa força. Se houver uma tendência, Alcides, Vanderlan, uma base que apoiou o Vanderlan com apoio a Íris Rezende, fortalece muito, não é, a campanha do Íris, que vai ser fortalecida pela presença de lideranças nacionais do PMDB e, consequentemente, também do presidente Lula e da candidata Dilma. Não é? Então, eles vão poder concentrar também em alguns estados maiores esforços. O senhor acredita que os conflitos da campanha eleitoral, por exemplo, teve um dos debates na organização Jaime Câmara, em que um dos candidatos, que era o Vanderlan e o outro, Marconi Perillo, chegaram a um nível de discussão tão grande que o senador Marconi Perillo, no meio da resposta do Vanderlan, ficou gritando: é mentira, é mentira, é mentira. Isso reflete agora na hora de escolher essas alianças? Sem dúvida, são profissionais da política e, como profissionais da política, tem que demonstrar uma certa coerência, não é? Como o eleitorado do Vanderlan vai entender agora, depois de todos esses atritos com ele e com o Alcides, indicar o voto no próprio Marconi, naquele que foi motivo do atrito, das críticas, dessa polarização que houve, não é? Quer dizer, o eleitorado não vai entender muito, não é, isso aí, e não vai aceitar. Não é? Mas pode acontecer do também ponto de vista daqueles que são profissionais da política, não é?
Quer dizer, é necessário buscar ter determinada coerência nos seus posicionamentos, né? O Sandro Mabel disse hoje que, em entrevista ao jornal, ele disse que poderia liberar né, os republicanos caso eles quisessem apoiar determinado partido, determinada coligação. O Sandro Mabel, existe um problema pessoal com o Marconi Perillo. Então, você acha que isso pode acontecer também com o Alcides, de liberar o PP, caso queira apoiar o Marconi, diria assim, PR? a possibilidade ela sempre existe, não é? Quer dizer, do ponto de vista da análise política, da análise da ciência política, não é conveniente a nenhum partido político, a nenhuma liderança política não ter uma posição política clara, definida, não é? Em qualquer momento, não é? Porque caso ele não tenha essa posição clara, definida, ele perde espaço. Ele perde espaço, seja no jogo político, nas articulações políticas, e perde o respeito do eleitorado, daqueles que Professor, seguem, né? Qual que é a expectativa, Silvio, você que é um estudioso da questão, do debate neste segundo turno? Nós teremos propostas, programas de governo ou teremos confronto? Creio que vamos ter os dois. Os dois que fazem parte da vida política, da disputa política, não é? E se não tiver o chamado confronto, o eleitorado não vai entender, não é? Então, creio que é parte integrante esse De uma certa confronto. forma, o eleitorado gosta um pouquinho de sangue também, né? Gosta de ouvir as críticas e, vamos dizer assim, de revelar o que às vezes na imprensa não Até para tirar a própria dúvida, né? Sobre se é tirar verdade. a dúvida, não é? Agora, creio que o que tem demonstrado nos últimos anos é que a crítica e a denúncia ela não pode cair no criticismo, não é? E aí vai depender muito da sensibilidade daqueles que estão fazendo a crítica, a forma de fazer e a quantidade de fazer as críticas. Professor, só uma questão sobre a campanha nacional, só voltando na questão da campanha nacional, uma curiosidade. O Alckmin, quando foi tentar ser candidato a prefeito de São Paulo, ele, na verdade, foi rifado pelo Serra. Quem foi o prefeito, o candidato do governador naquela época foi o Kassab, e agora o Alckmin volta a ser governador. E, do mesmo jeito, o Aécio queria ser candidato a presidente, não é o candidato a presidente, quem é o Serra. O senhor acredita no empenho dessas duas figuras, tanto o Alckmin e o Aécio, na campanha do Serra? Sem dúvida, são do PSDB, vão se empenhar, não é? Agora, empenha 24 horas, 18 horas, 10 horas. É uma campanha 5 horas. Está nas fotos, quer dizer, aí é o jogo de interesses, né? Quer dizer, e de fato, não, é que para demonstrar coerência não pode sair fora, né? Que é a situação do Aécio, quer dizer, Aécio já tem, como diz, cantado às pedras em várias reuniões mais particulares, né? Que o interesse dele é capitanear e liderar um partido de oposição mais moderada, não é? Claro, porque ele está percebendo que dentro do PSDB, como está, não é? Foi Serra, Alckmin e possivelmente Alckmin ou Serra de novo, não é? Quer dizer, então, quer dizer, o PSDB é um partido que tem um controle paulista, não é? Quer dizer, e pessoas de outras regiões dificilmente têm espaço de destaque dentro do partido. Sem dizer o seguinte, né? Aécio é um líder inconteste no segundo maior colégio eleitoral do país. Sem dúvida. Ele vai querer o espaço dele. Claro. Se ele se conformou agora, daqui a 4 anos ele não vai se conformar, seja no PSDB ou fora do PSDB. E lembrando que no caso da eleição para Belo Horizonte, ele fez uma aliança com o PT. Com o PT. Não é? Quer dizer, a tendência que ele demonstrou não é de fazer uma oposição radical. Isso. Ele, não é? inclusive, quis ir para o PMDB para ser candidato. Só que aí, como diz, ele é novo, ele tem uma liderança, vamos considerar a liderança e vamos construindo esse projeto com muita calma. Professor, agora com a votação da Marina, ou seja, uma candidatura alternativa, diferenciada, isso pode empolgar ele nesse projeto de capitanear uma outra já força? encaminhando já para o fim. Um político profissional que pense um pouco mais amplo do que seu umbigo não vai embarcar no chamado fator fenômeno Marina, porque ele é muito diluído, ele não é palpável. Efêmero. Senhor. Ele é tênue. E um outro dado,
a Marina perde o mandato, vai ficar sem mandato a partir do próximo ano. Silvio, nós já estamos quase no finalzinho do programa, mas eu vou deixar uma questão aqui para a sua resposta, que vai ser vapt-vupt. Pode acontecer tudo no país e em Goiás no dia 31 de outubro? Tudo, Sim. dependendo de determinadas Ou condições. Dilma, ou Serra, ou Íris, ou Marconi? Não é tão aleatório, não. Não é tão aleatório porque a Você já recomposição percebe de forças... você, neste momento, percebe uma tendência, então? Já há uma certa tendência. Creio que, a nível nacional, uma tendência já está mais definida. Seria né? Dilma Rousseff. Que seria Dilma Rousseff. E Goiás? E Goiás, creio que ainda é prematuro fazer alguma indicação. Vai depender da campanha. Vai depender um pouco da campanha, da recomposição de forças. E as alianças. Né? E as alianças que se fizerem e como é que as grandes lideranças nacionais que têm influência no eleitorado vai atuar também nas eleições aqui em Goiás. Ok, conversamos aqui prazerosamente com o Silvio Costa, que é cientista político, autor de obras importantes, como, por exemplo, Estado e Poder Político, Concepção e Formação do Estado Brasileiro, Revolução e Contra-Revolução na França, Tendências e Centrais Sindicais. É um estudioso dessa causa toda e que vive, como todo brasileiro, esse momento empolgante na vida de uma democracia como a nossa, que é o processo eleitoral que renova os nossos quadros dirigentes. Tomara que todo mundo tenha juízo, vote conscientemente no dia 31, né, professor Silvio? Esperamos que sim. O esforço nosso é de contribuir para que cada vez esse espaço de consciência e a opção pelo voto seja mais livre, mais consciente, para que a gente possa construir um país e um futuro para nós e para nossos filhos. Ok, muito obrigado, Silvio Costa, muito obrigado, Tairone de Martins, muito obrigado, Elmerton Prateado, Elisângela Vieira, muito obrigado, obrigado, Charles Daniel. Este programa tem produção e coordenação a cargo de Norma Leite. Obrigado pela audiência qualificada de sempre e até a semana que vem.